Salve, irmão, com um bom dia de salvação. Vamos ler aqui uma passagem do profeta Oséias, um homem usado por Deus. E que chamado foi esse de Oséias? Não? É difícil cumprir um chamado profético. Vamos ler aqui, Oséias 14:4, que diz assim: E eu sararei sua infidelidade, e eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Você veja, depois que Deus castigou o povo de Israel por causa da idolatria, você está entendendo que eles começaram a crer em outros deuses, sacrificar outros deuses. Aí após eles ser punidos, aí eles se voltam para Deus, aí Deus fala para ele que sarará a sua infidelidade, porque a infidelidade, irmão, é uma coisa terrível. A infidelidade Deus vê como uma doença. Você vê que Deus enviou o profeta Oséias, e você vê o chamado que Deus deu a Oséias, porque às vezes a gente diz: não, eu sou profeta de Deus. Tu não sabe nem o que tu está falando, tu não sabe nem o que é o ofício de um profeta. A gente vê aqui, Oséias capítulo 1, que diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Betuel, nos dias de Uzias, e Jortão, Acais, Ezequias, reis de Juda, e nos dias de Joboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Veja que palavra, irmão. Veja, Deus pega um profeta que vive numa vida santa, e Deus pega o profeta, fala com o profeta e diz assim: olha, vai e se casa com uma prostituta e tem filhos com ela de prostituição. Veja Deus na sua plena sabedoria, o que Deus estava fazendo através daquela palavra. Você vê que Oséias, como ele era um profeta de Deus, ele não vivia no debate de palavras, ele ouvia a voz de Deus e colocava em prática. E esse profeta Oséias se casou-se com essa prostituta, e cada filho que ele teve com ela foi a sentença que Deus deu ao povo de Israel. Você pode ler aqui no verso de Oséias, que você vai ver a sentença, porque o povo, existia o povo do norte e o povo do sul, e um desses povos estava corrompido, adorando outros deuses, porque a idolatria é um pecado de prostituição. Você veja que Deus mandou Oséias representava Deus, e a mulher prostituta que ele estava se casando representava a igreja ou o povo de Israel. Você está entendendo que quando o povo de Deus está envolvido em idolatria, Deus vê esse pecado como prostituição, a idolatria. Você veja como é interessante. Aí Deus usa um profeta, para o profeta se casar com uma prostituta, porque o profeta simbolizava Deus e a prostituta simbolizava Israel, ou a igreja, que estava corrompida naquele certo momento, Quer dizer que o povo de Israel. E Deus começa a ter aqueles filhos, e cada filho Deus dá a sentença. E o povo debochava do profeta, quando o profeta falava em santidade, em pureza, e eles debochavam do profeta, porque o profeta estava casado com uma prostituta, mas o profeta era fiel à sua esposa. Quer dizer, o profeta simbolizava Deus, Deus era fiel com o seu povo, mas a igreja, que simbolizava a mulher, se prostituía. Você está entendendo? Com outras pessoas, a igreja cometia prostituição. Quer dizer, que Deus mostrou ali naquela mulher a situação que estava a igreja, e Oséias sentiu na pele a dor de Deus. Você veja que o profeta, ele sempre sente a dor de Deus,
Você está entendendo? Através da vida dele, porque Deus permitiu com que o profeta se casasse com uma prostituta, para ele sentir na pele o que Deus está se dando. Porque às vezes a gente quer ser muito usado por Deus, mas a gente não quer sentir na pele o que Deus está sentindo, por causa da idolatria, da infidelidade. Você está entendendo? Porque a infidelidade é como uma doença para Deus, a infidelidade conjugal. E você vê que Deus levantou Osés e Osés, ele tinha reverência ao casamento, porque o casamento é uma coisa eterna. Você está entendendo? E Deus fez aquele matrimônio através do profeta Osés, porque naquela época o divórcio ainda não estava. O divórcio veio, mas ainda não tinha esse negócio de divórcio, está entendendo? E interessante é que o profeta Osés, ele passa por aquela situação e Deus, ele vai, porque o povo, irmão, oferecia, o povo de Israel ali, oferecia os seus filhos em sacrifício aos ídolos. Muitas vezes ofertava aos ídolos e não ofertava ao Senhor. Você está entendendo? Eles viraram as costas para Deus, mas como Deus é misericordioso, Deus, ele puniu o povo dele. Você está entendendo? Deus puniu esse povo. E após a gente vê lá no 14, você vê que Deus perdoou esse povo. E Deus disse: olha, eu vou sarar a sua infidelidade. Você vê que essa mulher no final, essa mulher é uma simbologia da igreja de Jesus Cristo, a qual Jesus vem resgatar. Quer dizer, essa mulher prostituta é uma simbologia da igreja de Israel, a qual está corrompida. E Jesus veio simbolizando o Osés, né, que ele estava sentindo a dor de Deus, simbolizando Deus, Osés. E Osés veio e resgatou aquela mulher do leilão, a qual ela estava sendo vendida. Quer dizer, e ele resgatou aquela mulher e ele fala: você não será mais de ninguém, Israel. Você está entendendo? Ele falando para a igreja: você não será mais de ninguém. A sua infidelidade, ele fala aqui, ó, no 14, Oséias 14, 4, diz assim: eu sararei a sua infidelidade e eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Você vê que Deus já tinha castigado o povo rebelde, que a rebeldia ela traz o mal sobre a pessoa, e Deus ali sarou, depois de castigar, Jesus sarou, disse: eu vou sarar a sua infidelidade, tanto conjugal, quanto a infidelidade da pessoa ofertar, eles dizimar a Deus a 10ª parte. Você está entendendo? A história de Osés é muito forte, porque você vê um profeta, quando ele escuta a voz de Deus, ele não questiona Deus, ele só obedece. E hoje a gente vê muitas pessoas discordando disso, discordando daquilo. Não, que eu acho assim, eu acho assim. Será que tu está pronto para cumprir o chamado de Osés? Tu que fica debatendo essa palavra, tu que fica: eu acho isso, eu acho aquilo. Será que Deus tivesse esse chamado para tu? Tu cumpriria esse chamado de resgatar o povo, feito Jesus fez na cruz, como o profeta Osés ouviu a voz de Deus? Tu está pensando que Osés foi fácil para Osés? Osés amava aquela esposa dele, a qual a esposa era prostituta. E Osés amava a sua esposa. Você está entendendo? E ele cumpriu um chamado que Deus chamou ele cumpriu o seu chamado. Você vê que a vida de um profeta não é fácil, irmão. Você não vê o profeta lá que veio preparar o caminho de Jesus, o João Batista, a qual os religiosos escarneceram dele, entregaram a cabeça dele como um prêmio a uma princesa que estava dançando uma música profana. Você veja, irmão, que o chamado de um profeta não é fácil. Hoje, aqueles profetas lá passaram por aquilo, e hoje?
O que é que os profetas, que lá em Joel Deus fala que vai levantar profeta e profetiza, homens e mulheres profetizando através do Espírito Santo, a qual está escrito lá em 1 Coríntios, você está entendendo? 14, que ele diz, em 1 Coríntios, ele diz que o falar em língua, que é importante o falar em língua, né? Mas que profetizar, porque o que profetiza é superior ao que fala em língua. Isso aqui, irmão, é Novo Testamento, lá em Coríntios 14. Você está entendendo? Buscai o dom, mas que profetize, porque o que fala em língua, você está entendendo? Se edifica a si próprio, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, se a igreja de Jesus não tiver profeta, irmão, a igreja está caminhando por fracasso. Porque quem levanta o profeta não é o homem, quem levanta o profeta é Deus. Então, se a igreja não tiver profeta, a igreja está fracassada, porque Deus nunca vai deixar de falar com o seu povo através do seu Espírito. Você está entendendo? Deus é poder, irmão. Deus não é letra, não. A Bíblia conta a história dos homens de Deus, mas Deus é poder, irmão. Deus não é letra, não, irmão. Deus é poder. Se tu não ouvires a voz do Senhor, eu não estou dizendo, não é a leitura da Bíblia, não, a voz do Senhor. Se tu não receber o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele diz, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Tu fica se iludindo com religiões que nem ensinam a palavra, porque a palavra é para ser ensinada, mas é o Espírito de Deus que vai nos dirigir a ensinar a palavra. Aí tu fica ouvindo palavras de fariseu, quando chegar na hora do arrebatamento, tu vai ficar, porque essa letra mata, essa letra te deixa ignorante, essa letra faz tu se levantar contra o Espírito Santo, porque como é que a pessoa está com o espírito do diabo, vai conseguir entender as coisas de Deus? Me diga, a pessoa com o espírito do diabo, como é que essa pessoa vai entender as coisas de Deus? Então, irmão, recebereis o Espírito Santo, que vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serás minhas testemunhas. Você está entendendo? Tanto em Israel como no mundo, irmão. Você está entendendo? Você veja o chamado do profeta Osés, irmão. Isso aqui, irmão, não é uma ficção, não. Isso aqui foi algo que aconteceu. Você tem que acreditar. Quando Jesus ele fala lá na Bíblia, lá, ele diz, vós pisarás em serpente, escorpião e todo o poder do mal, e nada lhe fará dano, irmão. Tu tem que acreditar no que Jesus falou. Se tu não acreditar nessa palavra, tu está vivendo apostasia. Aí, não, mas não é bem assim, não. O inimigo, ninguém pisa no inimigo, não. Que o inimigo, exaltando o nome desse desgraçado. Tu conhece a palavra, tu apostata da fé. Tu está vivendo apostasia, porque quando Jesus diz, pisarás na serpente, escorpião e todo o poder do mal, e nada vos fará dano. Qual é a dúvida que tem nessa palavra? A dúvida é só tu receber o Espírito Santo e esse demônio que faz tu se levantar contra a palavra. Você está entendendo? E tu está vivendo apostasia. Que se tu tem o Espírito Santo, tu vai ter poder para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do mal. E nada vos causará dano. Tu pelo menos entende essa palavra e coloca em prática. Você está entendendo? Não é só falar a palavra e se emocionar. Que bonito, não sei o que, e depois se levantar contra o Espírito Santo. Fiquem na paz em nome de Jesus.